Mas hoje, nós queremos meditar, não é sobre a Assembleia, só queria deixar esse aviso para os irmãos, mas queremos continuar na Epístola de Tiago, meditando sobre oração. E hoje nós louvamos a Deus com cânticos que têm a ver com oração. Então, você deve ter ouvido, cantado aí ao Senhor, adorando, que nós temos que orar a Deus, quer o mar esteja calmo, ou quer a vida esteja bem atribulada. Oração, irmãos, ela deve ser feita no meio do sofrimento, no meio da alegria, e nós devemos perseverar em oração. Eu sei que não é só por isso, mas muitos de nós, crentes no Senhor Jesus, vivemos deprimidos e ansiosos porque não oramos. Guarde bem isso. Sofremos mais do que devíamos porque não oramos. Talvez passemos a noite preocupados, tentando resolver problemas, sofrendo antecipadamente por um problema que nem existe ainda, porque nós não oramos. E a oração é o melhor exercício espiritual para você ter fé na provisão do Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus, embora isso seja um jargão evangélico, e eu não gosto muito de jargão evangélico, mas o Senhor nosso Deus é um Deus de milagres, sim, né? E Ele opera milagres, não somente curas, Deus realiza curas, sim, mas também transforma vidas, resolve situações, e quando Ele quer, Ele permite situações difíceis nas nossas vidas, para que nós aprendamos a confiar mais nele. Para quem não é crente no Senhor Jesus, o que orienta a vida dessa pessoa é o acaso. Foi por acaso, foi algo sem querer, aconteceu fortuitamente na minha vida uma situação, não sei por que isso aconteceu na minha vida. Mas para o crente no Senhor Jesus Cristo, tudo, cada detalhe da sua vida foi Deus. Lembre-se disso. Até para quem não é crente, foi Deus também. A pessoa que não é crente só não assume, não se dobra a esta verdade bíblica, mas saiba disso. Foi Deus. Tudo é Deus. Nada acontece nesse universo que não é pelo querer do nosso Senhor. E no meio do plano de Deus, Deus nos amou tanto que reservou um espaço para a oração, para podermos conversar com o Senhor e apelar ao Senhor na nossa limitação, nas nossas angústias, nos nossos sofrimentos e buscar o Senhor com intensidade. E quem aqui não tem sofrimento? Não é verdade? O nosso slogan não é pare de sofrer. Não, esse não é o nosso slogan. O nosso slogan é outro. Talvez, se tivermos que ter um slogan, é tudo para a glória de Deus, tudo pela graça e para a glória de Deus. Esse é um slogan bíblico, mas não pare de sofrer, até porque os homens de Deus tiveram que sofrer certas situações para a glória de Deus. Não é que a gente gosta de sofrer, ninguém gosta, mas nós gostamos da vontade do Senhor e de agradar ao Senhor nosso Deus. Então, temos que orar no meio dos sofrimentos para perseverarmos. O texto de hoje é Tiago 5, verso 13 a 15. Na verdade, poderia ser do 13 ao 18, mas porque o 18 ainda fala de oração também, o 16, 17 e o 18. Mas para não ficar muito extenso, vamos ver só do 13 ao 15. Tiago 5, verso 13 diz: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre eles, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E o 15, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, é um texto, claramente fala de oração, os versos seguintes também falam de oração, mas em um outro aspecto, observando o exemplo de Elias, mas nós queremos hoje pensar na nossa frequência e constância na oração. A nossa era é uma era imediatista. Alguns chamam de agorismo. O que é o agorismo? É tudo agora. É tudo já. É tudo nesse instante.
Aí você vai lá falar comigo para a gente conversar sobre as coisas da vida e os sofrimentos. O pastor tem a Bíblia, né, para mostrar, e tem a oração. Só que você não gostou dessa solução, porque a Bíblia, a gente tem que crer nela, eu até creio, mas e aí, como é que eu resolvo o meu problema? E a oração também, eu oro, mas eu quero agora, né? Eu estou sofrendo, eu quero resolver o meu problema. Só que a Escritura nos ensina que não é assim. O crente, ele passa por dificuldades na vida, obviamente todas elas orientadas, Deus permite todas estas dificuldades, é óbvio, não porque Ele nos odeia, mas porque nos ama, e nessas dificuldades nós temos que aprender a superá-las. A Epístola de Tiago apresenta várias dificuldades, nós observamos aqui, e depois vamos revisá-las. Mas o importante é como eu vou passar por estas dificuldades. E no final dessa carta, o fecho que Tiago dá é: ore. Você tem que orar, como lemos no verso 13. Nós queremos ver, antes de ler o verso 13 de novo, 3 informações importantes sobre esse texto. A primeira é muito clara, é que a oração ela deve existir no sofrimento e na alegria. Às vezes no sofrimento é tão intenso, as dificuldades são tão grandes que não oramos. Ou às vezes estamos vivendo um momento de vida tão alegre, tão vitorioso em todos os aspectos da vida, que também esquecemos de orar, né? Então, nos 2 momentos, ou seja, em todo o tempo da nossa vida, nós temos que estar orando. Essa é a primeira e grande verdade. Não é só na alegria, nem é só no sofrimento, mas em todas as situações. Olha o verso 13 de novo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. A ideia aqui, Tiago ele está escrevendo esse versículo no formato de uma poesia hebraica. Mesmo que nós estejamos observando aqui, tem a superposição, está alguém sofrendo, está alguém alegre, mostra todas as situações da vida. E a resposta é idêntica. Mesmo que na segunda resposta, na alegria, eu cante louvores, o cantar louvores aqui envolve uma atitude de oração e de adoração a Deus. Então, a ideia de Tiago é que em todo momento você esteja orando ao Senhor. Já pensou? Não, se você for interpretar de outra forma, eu vou orar só quando sofro. Então, no momento de cântico, eu não oro? Não. Eu oro também no momento do cântico. Então, a ideia de Tiago, e pelo texto todo, é ore no sofrimento, ore também na alegria. Sofrer aqui é uma palavra que expressa muitos problemas dessa epístola, alguns equivalentes à nossa época, outros nem tanto. Mas o princípio bíblico aqui é: no sofrimento eu vou orar. Em outro momento, nós podemos falar sobre o jejum, oração e jejum. Essas são as nossas grandes armas para podermos vencer sofrimentos, depressões, desânimos, pecados. Pastor, estou com um pecado, não consigo vencer esse pecado. Ore. Ah, mas eu oro. Mas como é a sua oração? É aquela de 2 minutos, 3 minutos, só quando dá, tomando banho você está orando? Ou é aquela oração onde realmente você se prostra diante do Senhor, num momento reservado, onde ninguém lhe atrapalha, e você vai ali suplicar o favor de Deus, e só sai dali quando você sentir paz, tranquilidade, força dadas pelo Senhor. Então nós temos que orar para ter um relacionamento com o Senhor nosso Deus e suplicar pelo favor dele. Todo o Novo Testamento fala sobre oração. É algo extremamente repetido. É muito simples o exercício espiritual da oração. Você pode orar de olho aberto, você pode orar de olho fechado. Nós temos a prática de orar de olho fechado para concentração. Mas você pode também, em algum momento do seu dia, você não quer chamar a atenção de ninguém, você quer orar, você pode orar de olho aberto e conversar com o Senhor. Está sempre conversando com Deus. Mas, obviamente, é bom ter aquele momento onde você se dedica especificamente a conversar com o Senhor e apresentar seus clamores, seus sofrimentos, suas dificuldades. Às vezes você tem necessidade de falar para uma pessoa, um irmão, um amigo, isso é bom. Para o pastor, isso é bom, ajuda muito. Mas,
olha, o melhor ouvinte para os nossos sofrimentos é o Senhor. Porque você pode se derramar, se despejar, porque Ele já sabe tudo mesmo, então não tem o que esconder de Deus. E expor para Deus tudo o que você vive, o que você passa, e o Senhor há de honrar. O Senhor há de responder, há de fortalecer, há de ajudar. Mas é necessário esforço, é necessário dedicar tempo, é necessário você concentrar sua mente para conversar com o Senhor. Veja como Paulo, um homem de Deus, sempre focava nas suas epístolas a oração. Lá em Efésios 6,18. Vamos lá para Efésios capítulo 6, verso 18. E geralmente, esses textos sobre oração estão no final das epístolas, porque a oração é o grande recurso que nós temos. Ele está concluindo, mostrando a parte prática da vida cristã. Efésios 6,18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui você tem 5 palavras nesse versículo referentes à oração. Ele diz com toda oração. Aqui ele dá uma espécie de quantitativo para algo que não se mede, né? Não existe um orômetro para você medir o quanto que você ora, né? Também não é questão de relógio. Orei 1 hora, está ótimo. Não, não é assim também. Você pode até orar menos ou mais. O que interessa é o que você tem que conversar com Deus. Mas ele diz com toda oração. Ou seja, você tem que orar abundantemente. Você tem que ter tempo para orar na sua vida. Melhor dizendo, no seu dia. No seu dia. Oração e súplica. Aí de novo ele diz, orando em todo o tempo. E depois ele diz, vigiando. Depois, súplicas. São várias expressões para orar. Tudo isso aqui é oração. Orar, suplicar, vigiar, súplica. São termos referentes à oração. Suplique a Deus. Eu quero tanto que meu esposo creia. Suplique a Deus. Quero tanto que minha esposa se converta. Suplique, ore, persevere em oração. Nós precisamos voltar a ser crentes assim. Crentes que confiam que Deus responde o que Ele quer, na hora que Ele quer. Esses irmãos estavam passando por muito sofrimento aqui da epístola de Tiago. Sofrimento de passar necessidade de comida, necessidade de roupa. A conclusão da epístola, basicamente, é: ore no sofrimento e na alegria, em todo o tempo, esteja orando. Paulo disse o mesmo aos Efésios, aos Colossenses, capítulo 4, verso 2, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Persevere. A oração é o recurso que nós temos, é o nosso poder diante de Deus, é a súplica. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. A ideia aqui é: ore, suplique, peça a Deus, apresente a Deus até suas queixas e reclamações para com a vida. É melhor falar para Deus do que para os homens. Mas não esqueça de agradecer. Vigie com ações de graças. Na nossa oração a gente não só reclama, a gente agradece. O fato de estarmos relativamente com saúde, o fato de estarmos tendo uma vida relativamente boa, digo relativamente porque eu não sei a condição de cada um aqui, não posso falar por todos, mas estarmos numa vida boa, respirando, não internados, não com dificuldades extremas, isso é bênção, irmãos. É bênção do Senhor, né? E Deus tem nos abençoado ricamente. Então temos também que, nas nossas orações, agradecer e louvar a Deus por tudo. Quanto mais você é abençoado, mais agradeça, porque o Senhor tem sido favorável a você. E em 1 Tessalonicenses 5,17, clássico, orai sem cessar. Não cesse, não desanime, não desista. Tire um tempo para orar. Acorde cedo, né? Você pode acordar 4, 5 da manhã. Né? Momento tranquilo, todo mundo dormindo, você pode acordar ali, faz o seu café, ou até antes mesmo, e tira um tempo para oração. Aquele período de oração, talvez 30 minutos, 1 hora, certamente vai ser refrigerador para você. Mas aí você não vai chegar também dizendo para os irmãos: olha, hoje orei 1 hora, óbvio, né?
Isso aí é só entre você e o Senhor, né? Eu nunca me esqueço do irmão, não é sobre oração, mas é sobre leitura bíblica. Acho que eu já falei isso aqui, né? Tem o costume na igreja de entregar o certificado para quem fez a leitura bíblica anual. Aí fomos entregar o certificado para aquele irmão. Aí entregamos o certificado. Parabéns, irmão, você leu a Bíblia toda durante um ano. Aí ele disse assim, pastor, já a 17ª vez. Aí uma irmã lá da igreja disse, e não serviu para nada, às 17, né? Porque a pessoa falou, é a mesma ideia. Ou seja, estou orando, passei amanhã orando. Aí não serviu muita coisa, né? A oração é entre você e o Senhor. E você vai perceber, se todo dia você tirar um tempo para orar, primeiro, é maravilhoso. Você vai perceber o quanto Deus é real. Às vezes o crente, ele crê em Deus, mas passa tanto tempo sem orar, que ele começa até em alguns momentos a duvidar. É crente, porque ele não tem contato com Deus. Nosso contato com o Senhor é oração. Tem a oração do almoço, do jantar, do café da manhã, maravilhosa. Tem a oração aqui na igreja que a gente faz, é uma oração mais formal, também é maravilhosa. Mas tem a oração em família, no culto de oração, em família e tudo, é uma bênção. Culto doméstico, maravilhoso. Mas eu não estou falando dessas expressões, tipos de oração. Estou falando da oração só você e Deus, para você confessar seus pecados, para você agradecer, para você suplicar o favor de Deus, não só por você e sua família, mas também por todos os irmãos que passam dificuldades em várias situações complicadas. Temos, então, que lembrar, no meio do sofrimento e no meio da alegria, eu vou orar. E é o Senhor que vai responder segundo o bem-querer dEle, a boa vontade dEle, aquilo que Ele tem planejado. Lá em 1 Coríntios 14, 15, fala o quanto a oração e o cântico eles estão ligados. A gente viu aqui em Tiago, se você está sofrendo, faça oração. Se está alegre, cante louvores. Então, o cantar louvores envolve oração. Um texto que não tem muito a ver com o nosso, mas diz assim, 1 Coríntios 14, 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Aqui está falando sobre os dons do Espírito, o nosso contexto, mas só para mostrar que a oração e o cântico estão ligados, e esse é um culto racional, a mente está envolvida, não é uma coisa que você faz sem saber o que está fazendo. Então a oração, ela tem que ser também pensada, você entendendo o que você está pedindo, obviamente. Não existe uma oração onde você não compreende o que você diz, não é verdade? O sofrimento, palavra muito importante nessa epístola, verso 13, está alguém entre vós sofrendo? Esta palavra, sofrer, ela foi muito usada pelo apóstolo Paulo, quando ele estava ensinando Timóteo, seu discípulo e pastor jovem. Timóteo foi um jovem pastor no meio da perseguição, e podemos crer pela primeira e segunda epístola de Timóteo, que ele estava com medo, ele estava tímido, a ideia é medo de ser preso. Paulo já estava preso, e Timóteo estava sofrendo com isso, e estava meio temeroso. E então, Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 9, pelo qual estou sofrendo até algemas, Paulo dizendo, ele preso por causa da pregação do Evangelho, 2 Timóteo 2,9, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Então, Paulo estava sofrendo por pregar o Evangelho, orar no meio do sofrimento. E mesmo que esse sofrimento não tenha uma razão, tem pessoas que sofrem porque cavaram o seu sofrimento. Alguns de nós, por não buscar a Deus e ler a Bíblia, podemos tomar decisões erradas na vida. E nós geramos o nosso próprio sofrimento. Mas existe um sofrimento que é além das nossas forças, como no caso do apóstolo Paulo aqui. Ele estava pregando o Evangelho e foi preso. E ele diz, estou sofrendo até algemas, preso como um bandido. E o que é que ele fez de mal? Nada, pregou o Evangelho.
Mas ainda em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5, nós lemos assim: tu, porém, 2 Timóteo 4, 5, Paulo dizendo a Timóteo, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Ser sóbrio aqui não quer dizer que Timóteo vivia bêbado, não. Ser sóbrio aqui seja inteligente com relação às coisas de Deus. Saiba avaliar a sua vida de acordo com a vontade do Senhor e a palavra de Deus. E ele diz, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Aqui suporta os sofrimentos, suporte. A ideia é que Timóteo não estava suportando muito bem, Timóteo não estava muito firme, estava cambaleante no serviço do Senhor, um pastor jovem. E Paulo diz, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, cumpra o seu ministério com perfeição, não fraqueje, Timóteo, eu estou preso, e talvez você seja também, e foi. Suporte o sofrimento. Como? Como é que a gente... Daqui, Paulo orientou. E como é que suporta um sofrimento desse? À beira de ser preso por pregar o Evangelho. Como é que suporta o sofrimento de uma enfermidade gravíssima? Como é que suporta o sofrimento de crises financeiras? Como é que suporta um tanto de outros sofrimentos na vida? Oração. Não tem outra regra. Não tem mistério. Tem trabalho. Orar é um trabalho espiritual, cansativo, né? Difícil. Fácil por um lado, porque você pode orar em todo momento, em toda situação. E você pode reservar um tempo da sua vida para se dedicar a orar. Mas também é difícil, porque parece que a nossa velha natureza não gosta quando nós estamos orando. Ore pelos seus filhos, para que eles creiam, para que fiquem firmes no Evangelho. O mundo está perdido. E mesmo com toda a instrução, com todo o cuidado, com todo o amor, com toda a atenção que uma família cristã pode dar, é o Senhor que cuida dos nossos filhos. Ore incessantemente por eles. Ore pelo esposo, pela esposa dos seus filhos, para que eles casem com as pessoas certas, de Deus, crentes no Senhor Jesus Cristo. Ore pelas nossas funções e atividades na vida, ore pelos nossos trabalhos, ore pelos convertidos, para que Deus mande para esta igreja. Para quê? Para nós podermos preparar mais e mais servos do Senhor para a obra de Deus, para a pregação do Evangelho até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então temos muitos motivos para orar. São tantos que se você não parar a lista ali, você vai. E nós temos que ter vida de oração. As coisas mudam, irmãos. A nossa fé muda. A nossa proximidade com Deus, ela fica mais estreita. Você começa a ver o mundo com outros olhos. Enquanto alguns estão lutando pelos seus partidos, pelas suas questões, o crente está orando para que o Senhor, soberano sobre o céu e a terra, coloque aquele presidente que ele quer colocar. É ano de eleição. Ore. E o Senhor vai fazer a vontade dele. Certamente, não é por acaso. Apesar de ter a participação humana do voto e ter vários interesses envolvidos, no final das contas, quem orientou e quem realizou toda aquela eleição, não duvide, foi o Senhor. Pronto. Mesmo que o presidente eleito não tenha nada a ver com Deus, né? Mesmo que ele não seja um servo de Deus, mas foi o Senhor. Como Deus quis que Nabucodonosor, em um determinado momento, levasse Israel cativo, mesmo sendo um idólatra. Deus tem os seus propósitos, e na Escritura fica muito claro por que o Senhor quis assim. Mas bem, temos que aprender a orar no meio do sofrimento. Para perseverarmos firmes na fé, no meio do sofrimento, qualquer que seja, é necessário orar. E lembre-se, essa epístola mostra que sofrimento e perseverança estão juntos. Tem um fenômeno aqui na nossa igreja, eu já tenho observado, não são uma, nem duas, nem três pessoas. Mas os crentes que querem servir a Deus, eles têm tido vários embarreiramentos para servir. E não são coisas que eles procuram, é coisa que acontece. E coisa séria.
E às vezes o crente fica impossibilitado de servir mais. E são vários, né? São vários. Por quê? Para impedir o caminhar da obra de Deus. Alguns é por enfermidade, outros é por questões de família sérias, é importante, outros são questões profissionais, e aí vai. E eu compreendo, entendo, e percebo que são as situações, as dificuldades da vida nos impedindo a todos nós de servir mais efetivamente ao Senhor nosso Deus. Outros não estão servindo porque são preguiçosos mesmo, né? Não tem compromisso, aí é pecado mesmo, Deus vai cuidar. Mas outros estão ali, não conseguem, porque tem essas dificuldades. Então, temos que perseverar em servir a Deus, perseverar no meio das dificuldades, no meio dos sofrimentos, no meio das situações complicadas, e é nesse momento que o Senhor apresenta a glória do nome dele no meio do povo de Deus. Veja se não foi assim com Daniel, não é verdade? 15 anos, levado cativo para a Babilônia, seduzido, 15 anos de idade, seduzido pelas riquezas ali, pelo treinamento de Nabucodonosor para ser um líder lá na Babilônia, permaneceu fiel e íntegro até o último dia da sua vida. Provavelmente, ele foi quem ajudou Ciro a redigir o decreto para libertar os judeus lá do cativeiro, já no domínio persa, dos 15 até, talvez, seus 90 anos de idade, firme no Senhor Jesus Cristo, homem de oração. A gente conhece bem a história do profeta Daniel. Não foi assim com José, firme no meio da dificuldade. Não foi assim com Paulo, com todos os homens de Deus na Escritura. É porque Deus, ele apresenta a sua glória e o seu poder, muitas vezes, no meio do nosso sofrimento. Só que quando sofremos e deixamos Deus de lado e começamos a olhar o nosso sofrimento, falhamos. Falhamos. Porque deixamos de testemunhar o quanto nosso Deus é poderoso e maravilhoso para resolver o problema do sofrimento ou para me manter firme e perseverar no meio da dificuldade. As igrejas da prosperidade pregam o contrário. Você está sofrendo é porque tem pecado. Não necessariamente. Pode ser, mas pode não ser. Não é verdade? E então, em Tiago 5,10, um texto que a gente viu um dia desse, né, domingo atrasado, olha aí Tiago 5,10, ele nos mostra a relação entre o sofrimento e a perseverança. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Esse texto aqui, ele foi escrito para aqueles irmãos pobres que não estavam recebendo o seu salário. Na verdade, a sua diária de trabalho, né? Sua jornada de trabalho. Por isso eram chamados de jornaleiros. Vimos que o conforto de Deus para esses irmãos foi: tenha paciência. Você está sofrendo porque não está recebendo o seu dinheiro. E aí como é que você vai manter sua família? E o seu patrão, tudo indica pela epístola, ele é crente, mas não está lhe pagando, está retendo. Por quê? Está errado. E o que é que você vai fazer? Paciência. É o que está dizendo aqui no verso 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas. Aí quando você lê do verso 1 até chegar no 10, o sofrimento é esse que eu acabei de dizer. E é um sofrimento grande. Você já pensou? Você tem que receber o seu salário para poder pagar as contas, para poder colocar comida na mesa, aí o seu patrão não lhe dá. E aí, o que é que você faz? Paciência. Mas como ter paciência quando eu sou injustiçado? Como ter paciência quando alguém me maltrata? Como ter paciência com o esposo, com a esposa, com os filhos, e os filhos com os pais? Como ter paciência nas dificuldades e adversidades da vida? Ele completa aqui com o texto que nós estamos estudando. Oração. Está sofrendo? Ore. Está alegre? Cante louvores e continue orando. Essa é a ideia. Não continue orando, não está escrito, mas fica subentendido, né? Continue na prática de oração, buscando a Deus em adoração. O contexto da epístola de Tiago apresenta muitos sofrimentos desses irmãos. Alguns talvez você se identifique com esses sofrimentos, outros talvez não. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 2, recapitulando esses sofrimentos, diz assim, Tiago 1, verso 2, meus irmãos,
Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Várias provações. Tende por motivo de toda alegria. Como? Né? A gente viu isso desde no começo dessa epístola. Como eu vou estar alegre com tantas provações? Oração. Na intimidade com Deus, você vai começar a perceber por que Deus permitiu certas coisas, para que nós enfrentemos coisas dificílimas. E na Bíblia você encontra algumas delas, como Oséias tendo que tomar ali uma mulher de prostituições e ter como esposa, algo que era impensado para um israelita comum, crente, quanto mais para um profeta. Mas Deus disse para ele fazer, era um sofrimento, ele foi lá e enfrentou o que Deus pediu. Então, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Como é que eu vou estar alegre no meio da provação? Orando. Olha o verso 9, aqui ele fala do conflito. Tiago 1, verso 9. Conflito entre irmãos, os de condição humilde e os ricos. Verso 9 diz, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Toda a epístola trata desse problema de classe social dentro destes irmãos, no meio desses irmãos. Olha Tiago 2,15, falando ainda deste mesmo problema de classes sociais. Tiago 2,15. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Ou seja, qual o proveito de você saber a necessidade do seu irmão e não ajudá-lo? E a gente sabe que todo o capítulo 2 trata disso. Que fé é essa? Adianta você professar uma fé em Jesus que não tem obras? Não adianta. Isso não é a religião de Deus. A religião que Deus deixou é que aquele que creu no Senhor Jesus, ele recebeu de Deus esta fé e, consequentemente, ele vai ter obras. Consequentemente, vai ter obras. As obras não salvam, mas elas apresentam o testemunho de vida daquele que já foi salvo, porque a salvação é somente pela fé. Mas se você não ajuda o irmão, e aqui mais uma vez o conflito de classes. Tiago 5, verso 4, já no capítulo que estamos estudando. Olha Tiago 5, 4. Tiago 5, 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Raramente no Novo Testamento, Deus é apresentado como o Senhor dos Exércitos. Esse é o nome de Deus para a guerra. Quando o Senhor vai à batalha e faz Israel vencer a batalha. Então aqui, Deus está contra estes senhores, estes patrões fraudulentos que estão prejudicando os seus irmãos, que são também seus trabalhadores. E aqui vem a conclusão. E vocês, trabalhadores, o que é que vocês vão fazer que não estão recebendo esse salário? Aí Tiago diz, se você está sofrendo, ore. Se você está alegre, cante louvores, adore a Deus e continue orando, agradecendo a Deus pelas bênçãos que você tem recebido. O Senhor é soberano sobre tudo. Não temos tempo aqui para falar sobre as grandes revoluções, né, que existiram na humanidade e que certamente trouxeram direitos para as minorias. Isso desde a Revolução Industrial. No entanto, elas também trouxeram muitos malefícios. Mas nós sabemos que até estas revoluções, a tentativa da humanidade de tentar uma certa igualdade, isso é graça de Deus. É Deus abençoando a humanidade para ser um pouco menos injusta. Mas apesar de toda tentativa humana, a fome no planeta é avassaladora. A gente sabe que a saúde é só para quem tem condição. Não é verdade? Quem não tem, fica sem a saúde, fica sem o medicamento, fica sem a assistência. Por quê? Porque o nosso sistema envolto no pecado gera isso. Não vai ter um sistema tão bom que evite. Exemplo, essa semana vendo no noticiário,
acho que é o terceiro país no mundo com maior índice de suicídio. Japão. País extremamente desenvolvido, politizado, mas é pecado. Então, temos que começar no meio do sofrimento. O sofrimento principal aqui nessa epístola era essa injustiça social. Injustiça social, em um dado momento, talvez todos nós aqui passamos em um certo grau ou em outro dentro do nosso país. O que devemos orar, o que devemos fazer? Orar, oração. Então, essa questão social. Mas também você pode ter outro tipo de sofrimento. Por exemplo, aqueles irmãos não estavam se ajudando. Resultado, Tiago 4:1. Olha o que estava acontecendo no meio deles. Tiago 4:1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Irmãos vivendo em guerra. Já pensou uma igreja vivendo em guerra? Tudo bem que aqui não era uma igreja que se reunia num local só. Os que receberam essa carta estavam dispersos em várias províncias do Império Romano na época, mas era a igreja do Senhor Jesus Cristo e estavam vivendo em guerra uns com os outros, por causa dos seus desejos carnais. E então esses irmãos começaram a falar mal uns dos outros, julgar uns aos outros. Tiago, capítulo 4, verso 11, fala sobre isso. Por isso, aqui são alguns sofrimentos que essa epístola mostra. E qual a nossa grande arma? O que nós devemos fazer? É orar, dedicar-nos à oração. E você vai perceber o quanto Deus vai responder e fazer, e você vai talvez chegar à conclusão que eu cheguei na minha vida cristã. Não é que funciona, né? Talvez você se surpreenda quando você começar a orar mais ao Senhor e Deus começar a responder. Você vai ficar maravilhado. Meu Deus, olha, Deus respondeu. E você vai se motivar para estar cada vez mais orando ao Senhor. Mas uma segunda verdade que nós observamos aqui é a oração pelos doentes. A doença aqui é um tipo de sofrimento. Devemos orar também pelos sofrimentos, especificamente aqui as enfermidades. E nós sabemos, muitos irmãos da nossa igreja que têm passado por enfermidades. Algumas que não têm cura. Tem um tratamento, mas não tem uma cura, não foi descoberta ainda. E aí? Né, que você vê que sofrimento, que dificuldade. O que é que nós fazemos? Orar. Orar para que o Senhor fortaleça, dê qualidade de vida. Se Ele quiser, cure, porque Deus pode curar doenças que não têm cura, obviamente, mas que o Senhor os fortaleça e sustente. E então, é o que nós observamos no verso 14. Diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a ideia aqui é que a doença também é um tipo de sofrimento. É um versículo que está completando o versículo anterior. E o que é que eu vou fazer com os irmãos doentes? Chame os presbíteros. Quem são os presbíteros da igreja? São os pastores. Então faz parte também do ministério pastoral visitar aqueles que são doentes. Para quê? Para orar. Orar para que Deus o cure. Isso quer dizer que a oração do pastor é mais especial? Não. A oração do pastor, como a oração de todo sacerdote do Senhor Jesus, que é todo crente no Senhor Jesus Cristo, ela tem o mesmo peso. Mas a ideia aqui é que o pastor, na representatividade da igreja, deve estar orando pelos enfermos. E cada irmão também. O óleo aqui, diferente do que hoje se pratica, não tem nenhuma conotação mística ou mágica. O óleo é simbólico. Na antiguidade, o óleo também era simbólico para poder marcar aqueles que eram escolhidos por Deus para uma missão. Aquele que seria sacerdote era ungido com óleo. Aquele que era rei era ungido com óleo. Mas também o óleo tem uma função medicinal. Na antiguidade, ele era usado para dores de cabeça e até para paralisia, por incrível que pareça. Então, o óleo também tem esse efeito medicamental, como um remédio da época muito comum. Me lembro que lá em Juazeiro tem um remédio que serve para tudo, né? É o bálsamo da vida. É muito conhecido. Então, as pessoas lá da região sempre usam bálsamo da vida. A pessoa está com dor de cabeça, bálsamo da vida. Da mesma forma, está com câncer, bálsamo da vida. E aí, confia no bálsamo para tudo, né? Mas aqui era o óleo na antiguidade, servia para tudo. E então, quando o pastor ia lá, ele também levava o óleo para poder estar ajudando aquele irmão.
O único outro texto que fala de ungir com óleo no meio de uma situação de enfermidade é Marcos 6,13, que diz assim: expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então o óleo podia ser, nesse momento de cura, né, simbólico, provavelmente, porque eles curavam, eram os apóstolos aqui, os discípulos de Jesus, curavam pelo poder de Deus, para mostrar que a mensagem que eles pregavam era de Deus. E o óleo, simbólico naquele momento, obviamente. Nós vemos também o Senhor Jesus Cristo, quando ele curava, ele utilizava muitos gestos. Ele curou à distância, o servo do centurião, né? Jesus, eu vou lá curar. O centurião romano chegou, pediu para Jesus curar o servo dele, e Jesus disse, pois eu vou lá curar. Mas aí o centurião disse, Senhor, eu sou um homem que delega ordens, né? Tenho servos a minha sujeição, e eu sei que se eu mandar, eles fazem. Se o Senhor mandar daqui, eu creio que o meu servo lá, longe, será curado. E Jesus ficou maravilhado com a fé daquele homem e curou sem tocar no servo. Então, Jesus pode curar uma pessoa sem tocar. Mas, nos cegos, ele fez um lodo, untou o olho do cego com esse lodo e curou. A cura veio pelo lodo? Não, veio pelo poder de Deus, aquilo era simbólico. Ele curou um surdo tocando no ouvido do surdo. Quer dizer, foi o toque, é o poder de Deus, e o toque foi simbólico, obviamente. Da mesma forma que os pastores vão lá naqueles que estão doentes, oram por eles. Hoje, nós não temos o costume de usar o óleo, até porque era um costume da antiguidade, nós não temos esse costume, e o óleo não é místico, né? Então não vá comprar por aí o óleo santo lá de Jerusalém, porque não vai curar ninguém, certo? É só, às vezes, um adereço para poder ganhar dinheiro dos outros. O óleo aqui é extremamente simbólico, mas a prática de ir visitar os irmãos enfermos é importante, e a oração pelos irmãos enfermos é muito importante, e Deus pode curar estes irmãos que estão doentes. Às vezes a gente ora quase que desistindo, né? É tão difícil a enfermidade, é tão impossível, que eu oro mesmo, meio que por obrigação, sem crer que Deus pode curar. E Deus pode, irmãos, e Deus cura. A gente vê testemunhos de irmãos realmente curados pelo poder do Senhor Jesus Cristo, através da oração. Não devemos desanimar, o nosso Deus é extremamente poderoso. Agora, temos que crer que, pedindo a Deus, Ele haverá de responder. Com esta prática da oração, evitamos muitos desgastes, evitamos uma vida ansiosa, evitamos algumas depressões na nossa vida, tristezas profundas, ansiedade, perca de sono. Tudo isso que eu falei são efeitos da modernidade em que nós vivemos. De pessoas que querem a resposta agora, já, eu quero agora, se não for agora eu não quero. Mas com Deus não é assim. O Senhor responde quando Ele quer, no tempo que Ele quer, e Ele dá a resposta que Ele quer, porque Ele é o Senhor nosso Deus. Por isso que na oração nós devemos lembrar que estamos pedindo a um Deus soberano, Senhor do céu e da terra. Nós não estamos exigindo ou impondo que Deus responda o que nós queremos. Às vezes nós queremos muito algo, é muito importante para nós, mas o Senhor vai responder no tempo que Ele quer, e nós temos que confiar. Às vezes nós pedimos por coisas importantes e boas, e até dentro da vontade do Senhor, como exposto pela Bíblia. Às vezes é o jovem que pede por uma esposa, ou a jovem que pede por um marido, e fica, por que não veio? Por que não veio, né? Mas olha, Deus sabe o tempo certo de tudo. Dei esse exemplo, nada específico, mas tem outras questões. Às vezes é por trabalho, às vezes é por promoção, às vezes é por questões particulares. Mas somos como uma criança. Uma criança, se você der um pirulito, ela fica super feliz, não é verdade? Aquilo ali para ela é maravilhoso, ganhar um pirulito, um chiclete, um doce. Mas se você começar a dar muito pirulito, muito bombom para aquela criança, você acha que ela vai rejeitar? Não, ela vai querer comer tudo, não é verdade? E não dividir com ninguém. E no final do dia, como é que vai estar aquela criança? Uma bela de uma dor de barriga, não é verdade? Assim somos nós. Tem coisas que nós queremos muito, e se não houver um freio, ou uma delimitação orientada por Deus,
nós vamos nos destruir, até com coisas lícitas. O Senhor, sabendo disso, Ele só dá aquilo que nós podemos administrar, ou que precisamos, ou que devemos fazer para a glória de Deus. Tenha isso na sua mente, porque o nosso Deus, Ele é soberano. E no meio das adversidades, nós devemos estar sempre orando e buscando ao Senhor. Específica adversidade é a doença. E mesmo no meio desta doença, nós devemos estar sempre buscando ao Senhor para que Ele responda segundo a vontade dEle. Às vezes a resposta não é aquela que nós gostaríamos de ouvir, mas nós temos esse conforto. E é um grande conforto. O Senhor nunca vai querer o nosso mal. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Está na Escritura, né? Então você deve crer nisso e pautar sua vida nestas verdades. A oração pelos doentes e a unção com óleo, no caso, você levando os remédios, ou você ajudando no tratamento, ou você reforçando ali de alguma forma, isso é muito importante, é proveitoso, faz parte da nossa rotina de oração. E uma última verdade, uma última informação desse texto que lemos é o verso 15. E o verso 15 nos dá uma segurança muito grande. Diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. A oração da fé é a resposta. É a resposta para os sofrimentos. É a resposta para as enfermidades. Veja que ele qualifica esta oração. É a oração da fé. Não é uma oração normal. Ele podia ter só dito, olha, é a oração. Você ora e aí você vai levantar um enfermo lá da cama. Mas não é uma oração comum. É a oração da fé. Mas por que ele qualifica como oração da fé? Porque tem a oração que não é da fé. Ah, isso é óbvio, pastor. É óbvio, mas você não tinha pensado nisso, tinha? Tinha, eu sei que você tinha. Tem a oração da fé e tem a oração que não procede de fé. Você acredita que nós crentes oramos e nem pensamos, às vezes, no que estamos orando? É somente algo mecânico, semelhante ao que Jesus condenou lá dos fariseus? Às vezes, nos cultos de oração, nos nossos grupos, a gente já tem aquela oração toda feitinha, né? E até estranhamos quando alguém sai do script, ou ora demais, ou tem uma oração mais fervorosa ou dedicada. Irmãos, todos nós temos que ter uma oração da fé. É uma oração, toda oração deveria ser pela fé no Senhor Jesus Cristo. Mas, infelizmente, isso muitas vezes não acontece, porque não oramos a Deus, oramos para nós mesmos. Já pensou? Às vezes você está orando para você mesmo. Não no sentido que você está pedindo por você, mas no sentido que você não está orando a Deus. Você está conversando você com você. E quem foi que orou algo assim semelhante? Você lembra? Teve lá o fariseu e o publicano, lembra? O fariseu e o publicano. O publicano, ele orou a Deus, se humilhou, pediu perdão dos seus pecados, mas o fariseu não. Ele começou a oração que ele dedicou a Deus, mas que não foi para Deus. Ele disse: Senhor, dou graças a Deus porque eu sou justo, porque eu faço tudo certo. Obrigado, Senhor, porque eu não tenho falhas. Eu dou o meu dízimo, eu leio a minha Bíblia, eu vou para a igreja, eu estou fazendo tudo direito. Senhor, muito obrigado, amém. Foi a oração do fariseu. E Jesus condenou essa oração. Por quê? Porque, na verdade, nós começamos a orar a Deus nos humilhando, porque é impossível você chegar diante de Deus sem ter pecado. Mesmo sendo um crente que lê a Bíblia todo dia, que vem para a igreja nos cultos regulares e até além, mesmo sendo um crente que prega o Evangelho, um crente que tem feito as atividades eclesiásticas tudo direitinho, isso não quer dizer que você é um crente sem pecado. E lembra, né? Lucas 17:10, se fizermos aquilo que nos foi mandado, nós somos servos inúteis. Fizemos só o que nos foi mandado.
Deus quer mais. Você faz o que é mandado e faz mais. Aí você é o servo que agrada ao Senhor. Então, na oração, não podemos fazer como um fariseu. Devemos estar orando ao Senhor, suplicando o perdão dos nossos pecados, para poder chegar diante de Deus e realmente pedir aquilo que nós desejamos do Senhor e agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. A oração da fé, ela é dirigida a Deus. Você não está falando com qualquer pessoa, você não está falando com um amigo, você não está falando com um parente, você está falando com o Senhor, Criador dos céus e da terra. Para te ajudar a se concentrar e ter reverência nos momentos de oração, quando você estiver conversando com o Senhor, imagine as figuras bíblicas de Isaías, de Ezequiel, quando estiveram, de João, quando esteve diante do Senhor, ele viu um trono enorme e um ser ali alto, sentado no trono, num templo suntuoso, maravilhoso, indescritível, mas que os profetas tentaram descrever na Escritura, em Isaías 6, lá em Ezequiel capítulo 1. Você imagina um trono e você prostrado diante do trono do Senhor. Essa é a nossa atitude quando nós estivermos em oração, suplicando por nossas vidas, mesmo salvos pelo Senhor Jesus, mas suplicando perdão pelas nossas vidas e apresentando os nossos pedidos e agradecimentos diante de Deus. Esse é o início de uma oração pela fé. Mas lembrem-se, aqui no verso 15, ele diz que essa oração salvará o enfermo. Necessariamente não quer dizer que vai salvá-lo da condenação do pecado, do inferno, mas salvará o enfermo da sua doença, da sua dificuldade, da sua enfermidade. E diz ainda no verso 15, e o Senhor levantará. Obviamente, se Deus quiser, ele vai levantar aquele enfermo, aquele homem que está doente. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Há enfermidades que são por conta de pecado mesmo. Há enfermidades que não são. A gente não tem como julgar. Um grande erro dos amigos de Jó foi atribuir a Jó aquela enfermidade por motivo de um pecado que ele cometeu. E não foi. Deus queria ensinar algo a Jó e provar Jó de alguma maneira. Mas existem enfermidades por causa de pecado. Em 1 Coríntios 11:30, contexto da ceia do Senhor. Ceia do Senhor. Um evento que alguns consideram muito simples. E é simples na sua forma, mas é muito profundo no seu sentido. Lá em 1 Coríntios 11:30 diz, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, por que tem muitos fracos e doentes? E alguns, esses não poucos que dormem, não é que ele ficou com uma doença que dá sono, não. Aqui é um eufemismo para a morte. Morreram, porque celebraram a ceia de modo indigno. Então, lembre-se disso. A ceia do Senhor é um negócio muito importante. Então, por causa do pecado daqueles irmãos, alguns ficaram doentes e outros morreram. Juízo de Deus. Então, por motivo de pecado, podemos ficar doentes, sim, se Deus quiser. Mas não quer dizer que toda doença é por causa de um pecado. Aí você, crente, se avalie, peça perdão ao Senhor, caso você suspeite de algo assim na sua vida. Também, lá em 2 Coríntios 12, do verso 7 ao 9, não vamos ler o texto, devido ao tempo, mas Paulo mostra ali um espinho na carne. Não sabemos ao certo o que é, talvez uma enfermidade. E Paulo orou 3 vezes ao Senhor para que Deus o livrasse desse espinho. A gente pensa que é uma enfermidade porque um espinho na carne é algo que incomoda, uma doença, uma dificuldade grande ali, talvez no corpo dele. Alguns dizem que era a vista, outros dizem que era um tipo de epilepsia, mas nada confirmado. E Deus disse, não, você vai ficar com espinho na carne. Estou parafraseando o texto, porque é na fraqueza que você vai ficar forte e que eu, o Senhor, Deus dizendo, serei glorificado. Resumindo, Deus disse, a minha graça te basta. É o suficiente para você. Viva com o espinho na carne. Paulo, homem de Deus, que dedicou a sua vida toda a proclamar o Evangelho. E Deus fez assim. Às vezes oramos e Deus levanta o enfermo. Às vezes Deus não quer. E é Deus quem tem o poder e é Deus quem determina. E nós somente seguimos a vontade do Senhor na nossa vida. Mas isso não deve nos desanimar de pedir, de orar e de suplicar, porque esta oração da fé tem uma característica. Hebreus 11:1 diz, ora,
A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Certeza de coisas que se esperam, a volta de Cristo. Convicção de fatos que se não veem. A crucificação do Senhor Jesus, sua ressurreição e a assunção aos céus. Nós não vimos, cremos. Deus mesmo, nós não vemos, cremos. E tantas promessas e realidades bíblicas, quando estamos orando, hoje aqui, por exemplo, reunidos, estamos reunidos por quê? Para quê? Estamos reunidos por causa de Deus, para a glória do Senhor, porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Não estamos vendo Deus, não estamos vendo o que vai acontecer conosco lá no céu com o Senhor, na ressurreição, no novo céu e nova terra, mas tudo isso nós cremos pela fé e aguardamos, e é isso que nos motiva a servir ao Senhor em todos os momentos. A nossa oração, ela tem que ter essa característica. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se aquela pessoa vai se converter, eu não sei se esse doente vai se levantar, mas eu vou orar, crendo que o Senhor, que se Ele quiser, Ele vai curar, Ele vai ressuscitar, Ele vai levantar aquela pessoa e vai fortalecer aqueles que estão enfermos. Então, verso 15, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aquele homem, ele certamente, se o pecado levou à doença, ele vai orar ao Senhor, vai pedir perdão, vai se restaurar com Deus. Irmãos, temos que orar em todas as situações, quer no sofrimento, quer na alegria. Temos que orar pelos doentes e providenciar o remédio e o auxílio ali quando necessário. E também a nossa oração, ela tem que ser uma oração de fé, crendo que o Senhor há de responder no tempo correto. Temos que ser um povo, não somente que conhece a Escritura, mas que vive a Escritura, e especificamente um povo que ora. Vamos ter momentos difíceis, talvez alguns já tenham. Como resolver rápido? O mais rápido que dá é imediatamente você orar, buscar o Senhor. E o Senhor, no tempo dele, há de responder. Vamos tomar esse texto para as nossas vidas e estarmos nos dedicando mais à oração, no meio do sofrimento, no meio da dificuldade. Eu sei que num culto é fácil estarmos pensando nisso, mas no momento da dificuldade é que precisamos estar treinados, equipados, preparados para crer no Senhor e na oração da fé que dedicaremos a Ele. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai amado, nos ajuda, fortalece, para que tenhamos fé, Senhor Deus, em Ti. Professamos esta fé, declaramos que cremos no Senhor, mas muitas vezes, Pai amado, no meio da dificuldade, esquecemos de Te buscar em oração, esquecemos de suplicar pelo Senhor, deixamos de lado certas promessas maravilhosas da Tua palavra, fraquejamos e às vezes até nos afastamos de Ti. Pai amado, nos fortalece, para que, vendo o exemplo destes irmãos que estavam em guerra, em conflito por questões sociais, vendo toda essa dificuldade deles, a resposta que o Senhor deu a eles por meio de Tiago, o pastor deles, foi oração. Pai amado, nos ajuda a dedicarmos tempo para orar. Primeiro, para Te glorificar, para ter um tempo contigo, especial, mas também, Senhor Deus, porque reconhecemos que o Senhor é a resposta das nossas aflições, ou de passarmos firmes e perseverantes e alegres no meio das aflições. E assim, certamente, perceberemos como é maravilhoso estar contigo e viver com o Senhor. Nos ajuda, Pai, é o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.